Olá! Vamos falar de um assunto que com certeza já passou pela cabeça de muita gente no Brasil. Aquele paradoxo entre o que a gente ouve sobre economia e o que o nosso bolso sente de verdade no supermercado, na conta de luz, no dia a dia. Pois é aquela sensação, né? De olhar para o carrinho de compras e pensar, ué, mas semana passada eu levava mais coisa com esse mesmo valor? E olha, isso não é só uma impressão sua não, é um sentimento bem generalizado. E aqui está o número que coloca tudo isso em preto no branco. Uma pesquisa recente da Genial Barracast trouxe um dado que, olha, impressiona. 72%. Essa é a fatia de brasileiros que sente que hoje compra menos do que compravam um ano atrás. É muita gente. E quando a gente olha para o gráfico completo, a história fica ainda mais clara. 72% sentem que o poder de compra diminuiu, só 16% acham que estão comprando mais e 11% que está na mesma. Ou seja, a percepção de que o dinheiro vale menos é de longe a dominante no país. E é exatamente aqui que a gente entra no que eu chamei de paradoxo do bolso. De um lado, a gente ouve que a inflação está desacelerando. Do outro, a grande maioria sente um aperto financeiro. Como pode, né? Vamos tentar entender essa desconexão. O conflito é bem claro. A história oficial, digamos assim, fala que a inflação está mais controlada, que os juros estão caindo, mas a percepção na rua, na prática, é outra. Meu dinheiro compra menos, o custo de vida continua nas alturas. É essa distância entre o número e a sensação que a gente precisa investigar. Para a gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, é importante que todo mundo esteja na mesma página. Então, vamos direto ao ponto, ao conceito que está no coração de tudo isso, o famoso poder de compra. Então vamos lá. Poder de compra não é só sobre o preço das coisas. É, na verdade, a relação entre a nossa renda e esses preços. É a medida real do que o nosso salário, a nossa grana, consegue de fato comprar no final do mês. É o que importa na ponta do lápis. E claro, tem um monte de coisa que mexe com essa conta. A inflação é a mais óbvia, né? Ela come um pedaço do valor do nosso dinheiro. Mas o salário também é fundamental. Se ele não sobe junto com os preços, a gente perde. E ainda tem o acesso ao crédito e os juros, que definem o quanto a gente consegue parcelar, financiar, enfim, consumir. Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos para outra pergunta importante. Todo mundo sente esse impacto da mesma forma? Será que essa pressão econômica é democrática? A resposta curta é não. Embora quase todo mundo sinta essa perda, o peso dela é bem diferente. E quem carrega o fardo mais pesado são as famílias de baixa renda. Porque uma fatia muito maior do dinheiro delas vai para itens básicos, como comida e transporte, que foram justamente os que mais subiram. E os dados da pesquisa não deixam dúvida. Olha só, para quem ganha até 2 salários mínimos, 75% sentem que compram menos. Na faixa de 2 a 5 salários, o número é de 72%. E acima de 5, 67%. Ou seja, o pessimismo é geral, mas ele é mais forte na base da pirâmide. Essa frase da análise resume tudo perfeitamente. Não é só um número frio, é a realidade de milhões de famílias que veem o orçamento ficar cada vez mais curto mês após mês. Ok, agora vamos dar um passo atrás e olhar a foto maior, saindo da nossa carteira e pensando no Brasil como um todo. Por que esse sentimento coletivo de aperto é tão relevante para a economia do país inteiro? É que, no fundo, essa insegurança financeira funciona como um grande freio de mão puxado na economia. Se as pessoas estão com medo, se sentem que o dinheiro não dá, o que elas fazem? Consomem menos, adiam a troca do carro, a reforma da casa, evitam fazer novas dívidas. E aí vira uma bola de neve, um efeito dominó. O consumo das famílias, que é o motor da nossa economia, perde força. Isso, claro, vira uma dor de cabeça enorme para o governo e para o mercado. Politicamente, essa insatisfação no bolso pode diminuir o apoio a quem está no poder. E no fim das contas, a recuperação da economia como um todo fica mais lenta, mais difícil. Bom, diante de tudo isso, a pergunta de R$ 1 milhão é: o que precisa acontecer para que essa percepção melhore? O que pode, de fato, fazer as pessoas sentirem um alívio e voltarem a ter confiança? A análise aponta para 2 caminhos principais, 2 chaves para virar esse jogo. Primeiro, uma recuperação real da renda. Não adianta só a inflação cair, os salários precisam aumentar de verdade, acima dos preços, e por um bom tempo. E segundo, uma queda firme e contínua dos juros, para deixar o crédito mais barato e animar o consumo e os investimentos. Sem essas 2 coisas acontecendo juntas, a sensação de melhora simplesmente não chega no bolso. E assim a gente fecha o ciclo, voltando à pergunta que deu início a toda essa conversa. Essa é a grande tensão da nossa economia hoje.
A dúvida que fica no ar é justamente essa: quando é que a melhora dos números, das manchetes, vai finalmente se transformar em um alívio real e palpável no dia a dia de todo mundo?